Fala, meu aluno exemplo, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade e espero rever todos em breve. E para nossa aula de hoje, nós vamos para a página 378 do nosso livro. Vamos falar de Zoologia dos Invertebrados 1, características gerais dos animais. Tranquilo? Vamos lá. A parte de zoologia, que é o estudo dirigido aos animais, ela vai ter como ponto de partida um ancestral em comum. Você vai lembrar lá da Terra primitiva, da formação dos primeiros seres vivos. Aí a gente vai para aquela teoria que lembra que os seres vivos que já existem hoje parte de um ancestral em comum. Vou colocar aqui para vocês. Então, aqui o primeiro ancestral em comum a todos os outros seres vivos, né? Você tem aqui uma árvore filogenética, que a árvore filogenética ela tem como objetivo fazer um comparativo evolucional de todos os seres vivos, né? A partir do momento que cada ser vivo vai evoluindo e se diferenciando uns dos outros, ele passa a compor e se distinguir dentro dessa árvore genealógica. Tranquilo? Aí você vai ter, a partir de um ancestral em comum, essa árvore, como você pode observar, ela vai se diferenciar. O primeiro grupo que nós vamos estudar é o grupo dos poríferos. Ele tem muita semelhança com o grupo dos quinidários. Logo depois, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermata e cordata. Tranquilo? Dentro dessa árvore genealógica dos invertebrados 1, você vai estudar também os desenvolvimentos embrionários, que são de blastos e triblásticos. Você vai estudar conosco a presença de celoma, dos grupos acelomados, pseudocelomados e celomados. Tá bom, galerinha? E a presença de sistema digestivo completo, a presença do ânus, né? Nós dizemos que os animais completos, eles terão boca, estômago, né, os órgãos anexos ao sistema digestório e a eliminação final através do reto. Tranquilo, galerinha? Então, dentro dessa, o objetivo inicial da árvore filogenética é um comparativo evolucional de todos os seres vivos. Tranquilo? É uma comparação. Vamos para a primeira nomenclatura. Simetria radial ou radiata. A simetria radial é aquela em que um corpo de um animal pode ser dividido em vários planos, dispostos em torno de um eixo longitudinal. Simetria bilateral é aquela em que um animal apresenta duas partes semelhantes, sendo divididos em apenas uma parte única de um plano da simetria. E o assimétrico é aquele em que o indivíduo não admite nenhum plano de simetria. Deixa eu apagar bem aqui e vamos para os primeiros exemplos. Tranquilo? Vamos aqui. Simetria radial, como nós já vimos no primeiro slide, como nós vimos nesse slide, simetria radial é quando o corpo pode ser dividido em vários planos a partir do seu eixo longitudinal. Então eu tenho aqui uma estrela do mar, simetria radial, a partir de um eixo principal eu posso dividi-la em vários planos, que eu vou ter, qual é o objetivo? Ter a mesma dimensão em todos os lados que ele for dividido, tá? Simetria bilateral, como nós lemos aqui,
Simetria bilateral é aquela que um corpo pode ser dividido em dois planos idênticos, tranquilo? Aqui dividimos uma borboleta, mas você pode dividir também o ser humano. E o assimétrico, por exemplo, no caso de algumas esponjas do mar, no caso de alguns poríferos, eles não conseguem ser divididos devido à sua forma corporal. Em alguns casos, eles não conseguem ser divididos de forma equitativa dos lados, né? O lado tem que ser muito semelhante ao outro. Tranquilo até aqui? Então, anota, faz um print, observa. Nós temos três tipos de simetria. Simetria radial ou radiada, simetria bilateral e o assimétrico. O assimétrico não permite divisão. Bilateral, bi vem de dois. Ou de duplo. Então, é quando o corpo pode ser dividido em duas partes. E simetria radial é quando o corpo pode ser dividido em várias partes. Simetria radial, bilateral, assimétrico. Aí falamos vou voltar aqui para vocês. Lá na árvore filogenética, nós falamos de desenvolvimento embrionário. Por quê? Para que o indivíduo possa crescer, se desenvolver, obviamente ele precisa nascer. Isso oriunda da fecundação do zigoto, né? Oriunda da fecundação das células gameta masculino e o gameta feminino, em um processo de fecundação. Temos dois tipos de folhetos embrionários. Nós temos os diblastos ou diblásticos e os triblásticos. Os diblásticos, eles vão apresentar dois folhetos embrionários. Lembra lá que quando há fecundação, nós falamos na biologia que ocorrem sucessivas mitoses. Então, essas sucessivas mitoses irão acontecer também sucessivas diferenciações celulares, que você sabe que no teu corpo, existem células que fazem parte do sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório, dentre outros sistemas. Os folhetos embrionários diblásticos formam o ectoderme e o endoderme. Ectoderme mais fora e o endoderme mais dentro da célula do zigoto, do processo de diferenciação, tá bom? O mesoderme, ele só vai aparecer como um tecido de preenchimento já nos triblásticos, que vão apresentar 3 folhetos embrionários. Ectoderme mais fora, né? Mesoderme dentro, como um tecido de preenchimento, e endoderme basicamente ali no núcleo, centralmente falando. Tranquilo, gente? Foi o que nós falamos até agora. Simetria radial. Vamos voltar aqui na imagem. Simetria radial, bilateral e o assimétrico. O que é que nós falamos até sobre folhetos embrionários? Diblásticos, triblásticos. Diblásticos, 2 folhetos embrionários, ectodermo e endodermo. Triblásticos, 3 folhetos embrionários, ectodermo, mesodermo e endodermo. Tranquilo, meu aluno exemplo? Vamos para outro processo de diferenciação. Lembra lá? Os folhetos embrionários? Nesse caso aqui, eu estou apresentando para vocês os triblásticos. Como que eu sei que é triblástico, professor? Porque aqui eu vou ter 3 folhetos embrionários. Ectoderma, mesoderma dentro e endoderma como os folhetos mais centralmente falando. Cada um desses folhetos tem como objetivo. Eu coloquei aqui uma imagem do desenvolvimento humano. Você vai ter o ectoderma, vai formar a epiderme, mais externamente.
vai formar sistema nervoso e as cavidades de alguns órgãos ocos do teu corpo. Mesoderme vai formar ossos e músculos, sistema circulatório e sistema reprodutor. E endoderma vai formar o sistema respiratório, né, e órgãos do sistema digestório. Então, cada folheto embrionário na constituição do ser vivo terá uma função específica. Tranquilo? Vamos lá. Próxima característica. Todos esses tópicos que nós estamos citando aqui tem no teu livro, tá bom, meus amores? Características gerais. Quanto à cavidade do corpo, você vai ter acelomados, pseudocelomados e os celomados. O fixo a letra A, ela indica que a preposição não possuem cavidades no corpo, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Centralmente, temos uma cavidade oca. Existe um espaço entre a ectoderma e a endoderma, é totalmente preenchido pela mesoderma. Olha aqui na imagem. Pseudocelomados. Os pseudocelomados é revestido principalmente pela mesoderma. E os celomados é totalmente revestido pela mesoderma, é totalmente preenchido dentro do seu corpo. Tranquilo? E o desenvolvimento do brastróporo, que é a parte anal, né? A parte de excreção desse animal, a boca e o ânus. Nós falamos que o sistema digestório completo é sempre constituído por boca, sistema digestivo e o ânus. Tranquilo? Aí você vai ter o arquêntero na glástula, que vai acontecer em um corte, e a criação de um ânus para a eliminação. Então você vai ter boca, estômago e o ânus. Tranquilo, gente? E vamos para a nossa primeira questão. O reino animal é formado por cerca de 35 filos, variando de acordo com a hipótese filogenética adotada. Observe abaixo o cladograma simplificado para 9 desses filos e assinale a alternativa cuja sequência completa de forma correta o cladograma. Aí você está vendo aqui um ancestral em comum no nosso livro. Essa questão é a terceira questão da página 397. Tá ok? Você vai ter aqui um protista ancestral flagelado. Logo subindo, você vai ter desenvolvimento embrionário, mórula e blástula. Subindo, você vai ter glastulação e tecidos verdadeiros na eumateozoa. Logo depois, você vai ter triblástico, simetria primária bilateral, olha aí, bilateral, dois lados. E cada um desses grupos vai ter uma diferenciação. Vamos voltar lá na nossa árvore. Perdão, vamos voltar. Vamos voltar aqui na nossa árvore filogenética. Agora que nós já sabemos o termo, nós vamos entender como que ele funciona. Você observa que ancestral em comum, árvore genealógica, né? Árvore filogenética. Você vai ter o primeiro grupo, grupo porífera, e o segundo grupo, grupo cnidários ou quinidários. Esse grupo é diblástico. Se ele é diblástico, ele forma 2 folhetos
embrionários. Dá para você entender aí? 2 folhetos embrionários. Quais são esses folhetos, galerinha? Olha aqui. Se ele forma 2 folhetos embrionários, ele vai formar ectoderma e o endoderma. Vamos voltar. Tranquilo? Primeiro grupo. A partir do plateuminto, que é o terceiro grupo na escala evolutiva, eles serão triblásticos. Olha aqui, triblásticos. Se eles serão triblásticos, eles terão 3 folhetos embrionários. Tranquilo, galerinha? Que compreende o grupo dos plateumintos até o grupo cordata. Então, na escala evolutiva dos invertebrados da parte 1, você vai ter a seguinte escala: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscas, anelídeas, artrópoda, equinodermata e cordata. Tranquilo? Vamos lá. Acelomado. O que você entende de acelomado? Os acelomados não terão tecidos ou não terão um tecido de preenchimento, né? No teu livro, na página 378, os acelomados, aqueles que não possuem celoma, que é a cavidade de preenchimento interno. No caso, inicia nos plateumintos. Exemplo de plateuminto, você vai ter aqui a espécies da planária. Então, a partir do plateuminto, no grupo dos plateumintos, todos serão acelomados. Foi para nematóides, serão pseudocelomados, que no teu livro você vai marcar aí, ele diz assim, ó, são aqueles que possuem cavidade parcialmente revestida pela mesoderme, que é um tecido do desenvolvimento embrionário, lá dos triblásticos. Lembra aqui? Quais são os folhetos embrionários? Ectoderma. Aí, no caso dos triblásticos, você vai ter o mesoderma e o endoderma. Vou passar bem para cá. No caso dos triblásticos, você vai ter ectoderma, mesoderma e endoderma. Olha aqui, minha equipe medicina. Tranquilo, gente? E protostômios é a presença do sistema de excreção. Vou apagar aqui. Então, lembra, escala evolutiva, porífero, cnidários, quinidários, plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópode, equinodermata e cordata. Vamos para a nossa questão. Vamos para a nossa primeira questão da página 379. Vai ser para você a terceira questão da Universidade Estadual da Paraíba. O reino animal é formado por cerca de 35 filos, variando de acordo com a hipótese filogenética adotada. Observe abaixo o cladograma simplificado com 9 desses filos e assinale a alternativa cuja sequência completa de forma correta esse cladograma. Ancestral em comum, desenvolvimento embrionário, mórula e blástulas. Até aqui você vai ter os diblásticos e para cima você vai ter os triblásticos, né? Até esta posição, até a terceira posição aqui. Então,
Quais grupos de animal, ou de grupos dos filos dos animais, completaria adequadamente esses 9 eixos? Poderia ser porífero, quinidário e nematóides e depois platelmintos? Não, né, galera? Os platelmintos é um grupo que vem antes dos nematóides. Aqui, quinidário, começa pelos quinidários? Não, inicia pelos poríferos, tá? Quinidário, porífero não pode, é primeiro porífero na primeira posição e depois quinidários. Porífero, quinidário, nematóides, cancela. Então, letra A e letra C e letra B estão canceladas. Letra D, quinidário, poríferos, nematóides, não. Primeiro vem platelmintos. Alternativa E. Alternativa E de exemplo. Porífero, quinidário, platelmintos, nematóida, moluscos, anelídeo, artróporo, equinodermata e cordata. Alternativa correta, letra E. E vamos para a nossa última questão, que do teu livro é a 4ª questão da FUNVEST. A figura representa uma hipótese das relações evolutivas entre grupos de animais. Então, ele quis representar aqui também uma árvore filogenética. Partiu desse ponto, que é aquilo que você sabe que é um ancestral em comum. Risca lá no teu livro. Diferenciação, primeiro grupo, porífero. Pegou, ligou o porífero, olha aqui a árvore, ligou poríferos a quinidários e ligou os quinidários aos cordatas e 2 grupos, artrópodes e nematóides, anelídeos e moluscos. Então, você tem que julgar aqui tanto a posição dos animais que estão nessa árvore filogenética, quanto a ligação, né? A ligação, na minha opinião, ele teria que ligar primeiro porífero a quinidário, de quinidário ao próximo grupo, ou anelídeos, ou moluscos, ou não poderia ligar a um grupo mais específico que irá ter um sistema mais completo, como no caso dos cordados. Tranquilo? Na minha opinião, né? De acordo com essa hipótese, a classificação dos animais em vertebrados e invertebrados, ela se justificaria, pois há um ancestral em comum para todos os vertebrados e outro diferente para todos os invertebrados. Não é diferente, é um ancestral em comum para todos os outros animais. O que nós temos que entender é o seguinte, que a partir do desenvolvimento desses animais é que eles sofrerão evoluções. Uns terão um sistema e outros não terão. B. Não se justifica, pois separa um grupo que reúne vários filos de outro que reúne apenas um filo. C. Não se justifica, pois a denominação de vertebrado pode ser considerada como sinônimo de cordata. Nada a ver. Não se justifica, pois evolutivamente os vertebrados são igualmente distantes de todos os invertebrados. Não são distantes, eles vão ter peculiaridades, né? Um grupo de animal vai ter um determinado sistema e outros não terão. E essa se justifica, pois separa um grupo que possui muitos filos com poucos representantes de outro, com poucos filos e muitos representantes. Eita Jesus, nada a ver. Alternativa correta, letra B de beijo. Por quê? Porque ele separa um grupo que reúne vários filos de outros que apenas reúne um filo. Olha a imagem. Olha a imagem aqui, vou voltar. Aqui, ó. Fez uma separação
bem aqui, ó. Não há uma união desse grupo com os outros grupos. Lembra que a escala evolutiva ela vai ser um comparativo entre todos os invertebrados e entre todos os vertebrados. Ele não vai fazer separação. Tranquilo? Nesse momento, ele não há necessidade de fazer uma separação dentre esses grupos. Tranquilo, meus amores? Espero que você tenha compreendido. Deixo aqui meu forte abraço para vocês, muita saúde. E como eu sempre digo, vem ser exemplo.